Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Fogás. Botijões menores, econômicos e convenientes. Olá, muito bom dia no Acre, são 6 horas mais 10 minutos. Já está no ar mais um Bom Dia Rio Branco. Hoje, terça-feira, 24 de maio, ano 2016. Para você que já está sintonizando a TV Rio Branco para acompanhar as notícias do dia aqui no Bom Dia Rio Branco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. A partir de agora, muita informação. Lembrando que estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Rio Branco, canal 8 SBT. Comigo, Jota Guimarães. Bom dia, Jota. Muito bom dia, Tião Silva. Bom dia para você que acordou cedo e fez a boa escolha do dia. Preferiu aqui sintonizar no canal 8, TV Rio Branco SBT, a partir de agora o Bom Dia Rio Branco. Aquele programa que traz as notícias que são destaques no Acre, no Brasil e do mundo nesta terça-feira. Confira comigo agora o que é manchete em nosso programa de hoje. O comandante da Polícia Militar do 1º Batalhão, ele afirmou em nota que a ação da polícia na escola Humberto Soares foi necessária e a gente mostrou isso ontem aqui no Bom Dia Rio Branco. Famílias com ordem de despejo no Seringal Panorama ameaçam fechar a rua principal do bairro São Francisco esta semana. Mais uma apreensão de drogas. Desta vez, 2 mulheres foram presas transportando drogas para Rondônia. Invasores de casas retomadas pela Operação Lares são expulsos pela polícia. Isso ocorreu ontem à tarde. E atenção, você que é microempreendedor individual, você tem até o dia 31 de maio para declarar de forma gratuita todos os processos aí da sua empresa. Não perca este prazo. E mais, governo e entidades não governamentais vão realizar aqui em Rio Branco, nesta semana, a primeira feira de jardinagens da capital acreana. Esses são os nossos destaques. Hoje é terça-feira, 24 de maio. O Bom Dia Rio Branco está no ar. Nós voltamos em 30 segundos. Agora são 6 horas mais 12 minutos. Já estamos de volta em definitivo com o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, 24 de maio. Agradecendo sua audiência, sua companhia. Você nos mais diversos bairros de Rio Branco, você das regiões aí do 1º ou do 2º distrito e ainda você nos municípios vizinhos. Porto Acre, Senador Guiomar, Bujari, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Relembrando desde já que todas as matérias que serão exibidas no Bom Dia Rio Branco, você pode revê-las acessando o nosso portal na internet www.oriobranco.net. Ontem, segunda-feira, a gente mostrou aqui no Bom Dia Rio Branco uma situação de confronto entre a Polícia Militar, mais precisamente o grupamento Giro, e os alunos da escola Humberto Soares. Em entrevista coletiva, o comandante do 1º Batalhão, corporação responsável pelo giro que esteve lá na escola Humberto Soares, prestou informações do que teria ocorrido e chegou a declarar que a polícia teve que usar da força necessária para conter os estudantes. Vamos ver a reportagem do Paulo Roberto. O tenente-coronel Atahualpa Ribeira, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na sexta-feira à tarde na escola Humberto Soares, informou que a polícia foi acionada para intervir numa situação que já havia sido levantada pelo próprio comandante anteriormente dentro da escola. Para nossa surpresa, eu tive pessoalmente antes daquele problema, uma semana, fazendo um trabalho de prevenção a pedido da escola, e o que eu percebi é que algumas pessoas que têm interesse, que traficam para as crianças e para os adolescentes, é exatamente isso que eu estou falando, ficaram com interesse que a polícia não fizesse o trabalho preventivo. Não tem nada a ver com os professores ficarem acuados dentro de uma sala a ponto de chamar a polícia para conseguir sair, porque os alunos estavam fazendo esse tipo de coisa dentro da escola. Esses alunos é que precisam ser investigados, essa violência que precisa ser apurada,
e para que a grande maioria da escola, os profissionais e os alunos que estão lá, possam ter a segurança de estudar em paz. De acordo com o tenente-coronel, a ação se fez necessária mediante o avanço de vários alunos contra a guarnição, agredindo inclusive policiais, como mostra essa foto do rosto de um deles. Segundo o comandante, a polícia foi informada que professores estavam acuados dentro das salas de aula por conta do ato violento praticado pelos próprios alunos, com apoio de possíveis responsáveis pelo tráfico de entorpecentes no interior da instituição. E a polícia foi lá ao contrário, foi para reduzir, para acabar com a violência que estava sendo feita, e os policiais que têm a força, que é o braço forte do Estado, foram agredidos. Então, por aí é possível tirar qual é o tamanho ou como é que pensam essas pessoas no dia a dia, no trato com os colegas de sala de aula e com os próprios professores. Tamanha violência empregada, porque quando a polícia chegou, foi recebida daquele jeito. O tenente-coronel confirmou que o ato de violência teria sido programado pelos alunos na manhã de sexta-feira pelas redes sociais. Eu fiz contato, fiquei sabendo que havia pessoas movimentando isso através do Facebook e entrei em contato com o pai e perguntei se ele tinha conhecimento, ao passo que ele disse, olha, não tenho conhecimento, vou conversar com o filho ou com a filha, a gente aqui resguarda, né, por uma questão ética. E ele disse, lugar de criança e adolescente que vai para a escola é para estudar, e não é para ficar fazendo movimentação. E aqui, repito, se há alguma investigação em relação a algum funcionário, que foi isso que falaram, nós aqui somos os primeiros a ter interesse que as coisas se resolvam, porque nós somos a favor da justiça, a favor dos direitos humanos, a favor do bom tratamento das pessoas. São 6 horas mais 16 minutos, portanto, aí os esclarecimentos do comandante do 1º Batalhão a respeito dessa confusão que nós mostramos ontem aqui no Bom Dia Rio Branco, que aconteceu lá na escola Humberto Soares. Complicado, né? Ainda continua movimentando as redes sociais essa história dessa confusão, Guimarães. O comandante falou aí que conversou com alguns pais e que a polícia teria tido a autorização para ir lá. 6 horas mais 16 minutos, vamos agora para o Seringal Panorama, porque famílias que correm risco de ser despejados, eles ameaçam fechar ali a estrada do São Francisco enquanto não houver uma solução para o problema. Quem traz a reportagem é J. Guimarães. Cerca de 300 famílias de produtores rurais de uma área de ocupação do ramal do Juraci, no Seringal Panorama, têm até quinta-feira da próxima semana para desocuparem a área onde moram. O prazo foi estipulado pela Justiça Acreana ao conceder mandado de reintegração de posse de terra a uma senhora que se apresenta como proprietária da terra. A ordem de despejo veio em nome de seu Antônio Correia, que alega ter comprado o direito de posse de uma terceira pessoa herdeira da terra em questão. Estava inocente, ainda estou inocente de receber uma intimação dessa, porque eu não sou invasor. Eu apenas comprei uma área de terra de terceiros, onde esses terceiros é irmão dos proprietários da terra. E eu não estou invadindo terra de ninguém, eu tenho um documento aqui em mão que eu comprei e paguei. É da terra que essas pessoas tiram o sustento das famílias. Aqui elas têm plantação de mandioca, banana, mamão e outras agriculturas. Eu quero ficar aqui, porque eu não tenho onde morar, aí eu achei esse pedacinho de terra e eu quero ficar aqui. Aqui vocês têm o que tanto? Macaxeira, cria galinha. É isso que sustenta a família? É isso que sustenta a família. Daqui nós estamos tirando macaxeira para vender, para nós alimentar nossos filhos. Os produtores rurais alegam que não têm para onde ir se forem realmente retirados de suas casas. Eles estão organizados para fecharem a rua principal do bairro São Francisco se realmente forem expulsos daqui. Eu não tenho para onde ir, eu vou ficar, eu acho que eu vou ficar no meio da rua, se o poder público não puder me ajudar. Quando essas famílias chegaram aqui, 2 anos atrás, a área ocupada era totalmente improdutiva. Hoje o cenário é outro bem diferente e as famílias acreditam que têm direito à posse da terra. A terra em questão tem 12 hectares de extensão. A mulher que reivindica na justiça a eventual propriedade nem aqui mora. Ela vive em Rondônia e só veio ao Acre para entrar com uma ação na justiça,
pedindo o despejo dessas famílias. São 6 horas mais 19 minutos. É uma situação bastante complicada e delicada dessas famílias lá do Seringal Panorama. Lembrando que todos, praticamente todos, vamos dizer assim, já foram notificados quanto à decisão judicial. E existe um velho dito popular que diz que decisão judicial não se discute, Guimarães, se cumpre. É o que tem que acontecer na prática. Agora, uma coisa é interessante, quando você pega o histórico das ordens de decisões de reintegração de posse no Acre, geralmente são emitidas só por 3 juízes, que são filhos de pecuaristas, de grandes proprietários de terras, de grandes latifundiários no Acre. Não vi ainda hoje partir de nenhum outro magistrado. Geralmente, ele primeiro pede um levantamento socioeconômico das famílias e da região antes de fazer a emissão da reintegração de posse, para poder ter uma leitura social do que ocorre naquela região. E uma coisa a gente já tem assim como clareza: as terras do Acre têm donos? Tem sim, mas a cadeia dominial delas é muito vulnerável quando você vai provar de quem você comprou, que comprou de fulano, que comprou de ciclano, que chegou lá à época de Plas de Castro, que era Bolívia isso aqui, e que depois que passou a ser Brasil, os títulos definitivos das áreas perderam o valor. Então, isso aí acaba se criando uma brecha para a indústria da invasão, também para a necessidade da ocupação, mas também para a truculência na reintegração de posse de terra. Tião, o que se vê muito hoje, na verdade, no Acre, são ordens e mais ordens de despejos. A semana passada nós tivemos uma ordem de reintegração de posse ali nas imediações da Fazenda Baixa Verde, que vai para o município de Boca do Acre. Já temos essa em andamento aqui no ramal Panorama. Ontem também à tarde tivemos aquela retirada, que isso aí é principalmente legal, ali das famílias na região do bairro Rulino, que tinham ocupado umas casas ilegalmente. Tem uma outra ordem de despejo em andamento ali próximo à Chácara Aliança, na estrada Irineu Serra. Ali são moradores que estão há mais de 30 anos morando ali, que agora apareceu uma pessoa que se diz proprietária e que está reivindicando na justiça o direito ao retorno à terra. Na verdade, o que ocorre hoje no Acre, Tião? A complicação de tudo isso, na verdade, se dá por conta de uma cultura, vamos dizer assim, que se teve aqui no Acre. Simplesmente fazia-se um contrato de compra e venda entre quem estava vendendo e quem estava comprando, e aquilo era o único documento que a pessoa teria para provar que realmente é o dono. Quando você fala de pessoas que realmente se dizem os donos mais antigos, às vezes, muitas das vezes, Guimarães, não existe nenhum documento, porque agora foi que o governo do estado iniciou um processo de regularização fundiária, emitindo realmente o título para quem consegue mostrar e provar que é o dono da terra. Então, a gente, muitas das vezes, não existem documentos que podem ser baseados e que podem garantir a posse das pessoas que reclamam. Esse é um assunto que dá muito debate. É tão extenso que o Tribunal de Justiça do Acre já criou a vara agrária só para tratar desse tipo de assunto. O Ministério Público Estadual também criou a vara agrária só para tratar desse assunto, através do Dr. Odisseu. E a gente quer saber também a sua opinião. O que você pensa em relação a tudo isso? Por que tantas ordens de despejos no Acre? Por que tanta terra e tanta gente brigando para ter um pedacinho de terra para morar? No caso aqui do Seringal Panorama, ali são apenas 3 hectares. No caso lá do Seringal Capatará, que as famílias foram despejadas domingo passado, 200 e poucas famílias, lá o Seringal Capatará são 472 mil hectares nas mãos de um único proprietário. E essas famílias que foram despejadas lá ocupavam apenas 6 hectares. Por que essa injustiça social tão grande quando se refere à divisão da terra? E no Acre, principalmente, que foi uma região tomada da Bolívia, com a proposta dos grandes pecuaristas de que quem fosse ajudar na Revolução, o seringueiro que estava endividado naquele momento, teria suas dívidas sanadas. Os que não estavam endividados ficariam com aquele pedacinho de terra onde morava. E nada disso aconteceu. A sua opinião em relação a isso? O que é que falta, na verdade, para que a gente possa fazer uma reforma agrária com justiça, com dignidade e todo mundo que tenha
necessidade e que tem também o perfil de ser beneficiado, possa ter direito à terra. Vamos ouvir então a primeira participação. Alô, já tem gente na linha? Bom dia. Caiu na mesma hora. E só a título de informação, recentemente o Acre foi notícia nacional em um programa de grande expressão, eu não tenho problema nenhum em citar aqui, no Fantástico, da Rede Globo, mostrando a grilagem de terra no Acre. Terra que era para ser distribuída para pessoas que precisam, para famílias que realmente têm o perfil de produtor rural, da agricultura familiar, estava, sabe, nas mãos de quem? Até de desembargador, gente que tinha autoridade de distribuir essas terras, fez, puxou para si. Alô, bom dia. Bom dia. Falo com quem, por gentileza? Falando com Raimundo. Tudo bem? Então fala de qual região da cidade? Olha, o que eu vejo nessa situação, primeiramente, é uma falta de justiça para rever o direito de quem tem necessidade. Certo. A gente vê uma coisa há anos e anos que acontece, uma terra improdutiva fica abandonada aí por 30, 40 anos, e você sabe que o povo precisa. A gente tem um conhecimento na nossa cidade aqui, no nosso estado, ou mesmo no nosso país, existem milhões de pessoas necessitadas de uma moradia, seja um teto para morar no interior ou na zona urbana. E aí vem essas pessoas que já é o tempo antigo, já são gerações de gerações, certo, que nasceram naquele lugar, e de repente ali, que nem você mesmo mencionou e falou, aparece um dono. Parece que a justiça não revê de verdade esse dono, se ele é dono de verdade dessa terra. Quer dizer, que faz o mandado de justiça, despejo, sem ver o que está prejudicando, né? Que é o menor, é a pessoa que está lá há tantos anos, né? Por direito, um trabalhador que vem fazendo uma produção, que vem até trazendo algo para quem mora aqui na zona urbana, né? É o que ele vem botando na nossa mesa também, ajudando-nos. Mas a justiça não vê esse lado. Vê o lado do seu, não sei quem que apareceu, que é dono, e vê a imagem. Então as coisas têm que ser revistas direitinho para que ninguém seja prejudicado, principalmente que mora nessa terra. A justiça vai ter um lugar para dar para esse povo morar? Tem uma garantia de que vai ser indenizado, eles vão receber os direitos morados ali aqueles anos, aquela vida que eles ficaram naquela terra? Então tem que se ver as coisas, direito a direito, sem prejudicar ninguém. Essa é a minha opinião. Precisa mais do lado da justiça rever os danos, reparar os direitos de cada um. Certo, muito coerente as suas colocações. Parabéns aqui pela abordagem. Justiça não dá direito a fazer a injustiça. E eu acrescento aqui dizendo que aonde a justiça confronta com o direito, eu tenho medo, porque direito é uma coisa e justiça, o nome já está dizendo, é a divisão igual dos direitos. Agora, o que se vê durante a reportagem, e o nosso primeiro participante colocou muito bem, é o desrespeito com as famílias. Muitas, como eles mesmos falaram durante a entrevista, eles construíram tudo ali, eles têm ali o modo de sobrevivência das suas famílias, a macaxeira, as criações de onde eles conseguem sustentar as suas famílias. E aqui no Acre, o que se vê muito é a questão de sem teto e sem terra. Os sem teto, ontem mesmo, fizeram um manifesto ali na frente do terminal urbano, alegando que não tinham para onde ir, com aluguel social atrasado, e aí pediam também providências. São pessoas que querem apenas um local para morar. 9999-8066, esse é o nosso telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Sheila. Você fala de que bairro, Sheila? Do Lavocarte. Jorge Lavocal, obrigado pela participação. Você acompanhou aí, estamos mostrando a ordem de despejo de famílias lá do Seringal Panorama. Como você acha, como você vê essa situação? Como você acha que deve ser redistribuída essas terras? Eu vejo isso aí um absurdo, é uma coisa horrível. Porque aqui, ó, na estrada de Porto Acre, está acontecendo a mesma coisa que acontece aí no Panorama. Tem um monte de famílias na estrada de Porto Acre, no ramal Costa e Silva. Estão todos jogados. Moravam numa área de terra que se diz dono a senhora Ana Aragão. E essas famílias estão passando fome, viviam lá dentro, um bando de agricultores.
trabalhavam, eles tinham tudo plantado, criavam, e hoje em dia eles se encontram jogados na beira de um ramal. Está com 1 ano e 7 meses. Então as famílias já foram retiradas de lá? Já. Oi? As famílias já foram retiradas dessa localidade? Já foram retiradas de lá 3 vezes. Eles entraram, estavam com mais de 5 anos os moradores, e agora estão passando fome. Surgiu um dono da terra, que é a Ana Aragão, e o Eduardo, José Eduardo, o dono de uma imobiliária. Apareceram agora e tem documento provando que eles não têm documento da terra. Aí as famílias estão passando fome, jogadas na estrada. Vocês precisam ver. São cerca de quantas famílias, você sabe? São 122 famílias. 122 famílias. Isso, estão passando fome por causa disso, que tiraram elas dos lugarzinhos. A gente via a casa deles, tudo plantado, da mandioca ao pé de café, eles plantavam. E hoje em dia estão lá passando fome por falta de respeito da sociedade com a população pobre e carente. Tá certo, querido. Obrigado pela sua participação e principalmente pelas suas informações. São 6 horas mais 30 minutos. O que a gente vê em tudo isso, Guimarães? Existe uma ordem de despejo, uma ordem de reintegração em posse. Aí, o oficial de justiça, muitas vezes juntamente com a polícia, vai lá, cumpre a ordem e sai destruindo tudo. Sabendo que às vezes ainda cabe recurso e as famílias, se tiverem por acaso o direito de voltarem, de retornarem para suas casas, para suas áreas, acabam ficando no prejuízo porque tudo foi destruído durante essa ação de reintegração em posse. Isso aconteceu muito aqui, onde hoje é o bairro Bom Jesus. Lá foram 3 reintegrações de posse, destruíram casas já construídas em alvenaria. O proprietário não conseguia provar de novo na segunda instância a posse daquela terra, a cadeia dominial, e enfim. Quando as famílias voltaram, acabaram encontrando só o chão, mas recomeçaram. O interessante que a gente tem aqui para dizer é que um lote desse não é só a vida da pessoa, não é só uma moradia, é uma fonte de renda. Ali ele produz o que ele sustenta a própria família. Ali ele tira o sustento da família, ali ele vai criar suas gerações. Não é só uma casa, no caso, quando se trata de uma ocupação urbana, é só um local para morar. Mas uma ocupação rural, e eu sempre uso esse termo ocupação porque a gente invade aquilo que não tem dono. Aquilo que não tem dono chama-se ocupar, uma ocupação rural, aí ela tem um significado social bem maior. Alô, bom dia, mais uma participação, falo com quem? Bom dia, é o Jair, aqui do João Eduardo. Jailson do João Eduardo. Jailson, qual é a tua opinião em relação a esse tema? Pois é. Eu acho que as invasões aqui do Acre são o seguinte, a culpa maior é da justiça e dos delegados que mandam os policiais, que não são policiais, na verdade são comprados por fazendeiro, bandidos de coturno que vão agredir a sociedade e os trabalhadores. As pessoas estão trabalhando numa invasão com mais de 1 ano, a pessoa chega lá, o fazendeiro chega armado, sem documento de nada para apresentar, sem uma ordem de despejo, e aí chegam agredindo, apontando arma aos trabalhadores, intimidando de toda maneira, trazem preso, deixam lá na cela sem merecer ser preso, sem nada, porque o trabalhador não tem que estar preso, né? Tem que conversar. Eles chegam e agridem os trabalhadores, apontam arma para a mulher, prendem o que tem, terçado de ferramentas de trabalho, eles prendem, né? Nós perdemos, no Barro Alto, nós perdemos aproximadamente, 100 terçados de trabalhador, está tudo preso, ninguém sabe de onde foi, né? E aí eles chegam e fazem o que querem. Aí o fazendeiro armado junto com eles, com arma curta, arma grande, do jeito que querem, e aí manda o pistoleiro, manda tudo, e a gente não consegue se livrar deles, porque eles tiram de qualquer jeito. Rasgam um barraco, a gente mostrou em vídeo para as autoridades as agressões, e nada é feito. Ou seja, um governo que nós elegemos para cuidar da sociedade acriana, está cuidando de fazendeiro e de pecuarista. Jailson, pelo que tu fala, tu já viveu situação parecida assim? Onde nós ocupamos uma área de 6 mil hectares, a semana retrasada, já foram lá, uma área improdutiva, sem função social, e o cara foi lá com um monte de bandido e policial, que nós chamamos de bandido de coturno. Nós não chamamos aquilo de policial. E aí prende a gente, traz, faz o que querem, humilham,
junto com o fazendeiro, levam até a sede do fazendeiro, obrigam a subir no carro do fazendeiro, né? Aí, eu acho que tem muita gente assistindo esse programa seu. A gente vai deixar claro aqui, a gente não vai mais aceitar esse tipo de coturno entrar nas invasões de qualquer jeito, tá? Quem fala aí para Machado aqui de João Eduardo 2. Certo, eu já isso que falou. Eu estou me identificando que esses caras aí, eles podem querer fazer uma represália contra a gente. Eu não tenho medo. Tá? Você participa de alguma invasão dessa? Alguma ocupação dessa? Você participa, Jailson? Pelo que tu fala, tu participa. Eu não estou entendendo direito. Pelo que você falou aí, você participa ou já participou de uma ocupação dessa, né? Nós estamos... A gente ocupa uma área. Né? O meu telefone está dando retorno aqui para mim. Certo, tá bom, mas a gente entendemos muito bem a sua colocação. Muito obrigado pela sua participação, as suas colocações aqui. Ajuda a gente a construir um debate e principalmente uma linha de raciocínio a respeito da problemática das ocupações de terra hoje no estado do Acre. Tião. São 6 horas mais 35 minutos. Nós mostramos aqui no Bom Dia Rio Branco uma reportagem referente a uma ordem de desocupação lá no Seringal Panorama. E é isso que a gente quer saber de você que está em casa, você que acompanha o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira. Está certo? Está errado? De que forma as famílias podem ser beneficiadas e possam ter ali o seu pedacinho de terra para plantar, para criar e para sobreviver? 6h36, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? É com a Denise. Denise, você fala de que bairro? Aqui do Irineu Serra, do Tufi. Muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Você acompanhou a reportagem e qual a sua opinião sobre o tema que estamos debatendo hoje? A minha opinião é uma falta de humanidade, né? Porque a gente está vivendo a mesma situação aqui no Irineu Serra, aqui no Tufi, que o empresário ganhou a terra, está querendo fazer a reintegração. Na verdade, a gente já recebeu, né, essa ordem aqui também. E vocês têm quantos dias para desocupar a área? Na verdade, para sair, a gente está indo para o prefeito, está tentando ter negociação para a gente estar na área. Tá certo, Denise. Obrigado pela sua participação. Ligue, participe sempre que puder. E você que está em casa, nós agradecemos desde já. Você que tentou ligar e participar e não conseguiu. Com a ligação da Denise, a gente encerra as participações desta terça-feira. Lembrando que a qualquer momento durante a nossa programação, nós poderemos voltar com outros temas em outros telejornais para debater determinados assuntos. São 6 horas, mais 37 minutos. Um bom dia para você em qualquer parte de Rio Branco. Você que acompanha o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira. Relembrando desde já que todas as matérias que são exibidas no Bom Dia Rio Branco, você pode revê-las acessando o nosso portal na internet, www.oriobranco.net. E agora, mulheres são presas quando transportavam entorpecente de Rio Branco para Porto Velho. Quem traz a reportagem é o repórter Paulo Roberto. Sásila Costa da Conceição, 18, e Jaina França de Souza, 19 anos, foram presos por agentes da Divisão de Repressão Entorpecente da Polícia Civil, numa barreira na BR-364. Com elas, a polícia encontrou 3 quilos de oxidado de cocaína. As duas seguiam em um ônibus de Rio Branco com destino ao estado de Rondônia. Além da droga, a polícia também apreendeu em poder das mulheres uma caixa de cartuchos, .40, munição que é de uso restrito das polícias. A ação policial aconteceu na madrugada do sábado passado. Elas iam com destino a Vilhena, ok? Poderia talvez sim passarem aí, descerem em Porto Velho, mas o destino delas final, que estava no ônibus, era Vilhena. Então, foi um trabalho de investigação relacionado ao crime, um crime anterior de roubo, que também desencadeou uma investigação em crime de tráfico de drogas. E para pegar essa droga, depois aí dos levantamentos feitos pelos investigadores, nós conseguimos também recuperar aí uma caixinha de munição, né? Possivelmente, aliás, já foi constatada que foi roubada, de um policial. O delegado informou que a investigação segue na busca de identificar o verdadeiro dono da droga, já que possivelmente foi adquirida na Bolívia. Tanto Sásila Costa quanto Jaina França apenas faziam o transporte da entorpecente.
Com certeza elas estavam aí na qualidade conforme as investigações, de mula, né? Agora nos resta aí, após aí ter sido lavrado auto de prisão em flagrante, continuar essas investigações para que nós possamos chegar no dono da droga, né? Então elas estariam fazendo um serviço de transporte, o que também não deixa de ser tráfico de drogas, né? Uma qualidade aí qualificada, majorada, que é o tráfico interestadual, já que essa droga tinha destino outro estado da federação. Outro ponto que a polícia está investigando é quanto ao envolvimento das duas com o tráfico de drogas nas regiões do Acre e de Rondônia. Essa parte, inicialmente, da investigação, ela é sigilosa, né, com relação a isso, para que nós possamos chegar aí aos investigados. São 6h mais 40. Dando continuidade ao Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, você vai ver agora que invasores das casas retomadas na Operação Lares, você lembra dessa operação? Nós mostramos aqui no Bom Dia Rio Branco uma operação onde algumas casas foram vendidas por funcionários da SEAB. Depois foram desocupadas e aí algumas famílias aproveitaram e invadiram essas casas. A polícia agora retomou todas elas. Quem tem os detalhes é o J. Guimarães. Cerca de 13 famílias que haviam ocupado por conta própria casas do governo desse conjunto popular próximo ao bairro Rulino foram retiradas pela polícia ontem à tarde. Em entrevista coletiva, o diretor de fiscalização da Secretaria Estadual de Habitação confirmou a ordem de despejo, sob a alegação de que as famílias devem esperar o processo legal para a ocupação das casas. São famílias que, inclusive, já estão no aluguel social. A maioria delas que invadiram estão no aluguel social. O aluguel está pago até o mês de abril. A necessidade existe, mas quem sabe elas não têm o perfil, né? Porque todas elas estão indicadas para o Andirá, que é um conjunto lá próximo do IFAC que não foi entregue ainda, né? Que ainda precisa continuar a construção das casas ali, a retomada das obras. Então, essas famílias, elas têm o direito, mas o que a gente foi lá sensibilizar enquanto fiscalização é que elas invadindo a casa, sendo que elas já estão numa condição de aluguel social, só pode trazer problema para elas, né? Então, elas têm o perfil, têm a necessidade, mas não necessariamente para o Rulino. E não é invadindo casa que elas vão conquistar a moradia de forma legal. As casas que as famílias haviam invadidas no final de semana passado são as mesmas que, segundo a polícia acreana, tinham sido vendidas ilegalmente por diretores da Secretaria Estadual de Habitação. As residências estão sem moradores, aguardando o processo de sorteios para serem entregues a famílias cadastradas no programa habitacional do governo acreano. O que a gente tem que estar atento é que numa situação como essa, nós vamos ter que buscar sempre o critério, a análise socioeconômica da Secretaria de Habitação, bem como o contrato da Caixa Econômica Federal, tem requisitos objetivos para que você ocupe aquela localidade. E quando a gente até percebe, até compreende que tem pessoas que querem adquirir sua casa, que tem um interesse, e o governo tem dado inúmeras casas obedecendo aos critérios legais, objetivos, é isso que a gente tem que estar atento. Nessa situação não obedece, e como não obedece, pode estar passando à frente de tantas outras que têm tanta necessidade, ou até mais de quem está lá. Então a gente tem que, numa hora como essa, olhar para a nossa estrela polar, que é a lei. Foi a Polícia Militar quem se encarregou de retirar as famílias das residências. Segundo o comandante da corporação, a instituição cumpriu uma ordem judicial. Com tranquilidade, nós estamos lá com o delegado, é o presidente do inquérito, a polícia está dando apoio, Polícia Civil e Polícia Militar estão executando essa operação com calma, com tranquilidade. É o batalhão de área que está lá, o 4º batalhão, os policiais, ainda não foram usado o BOP, o BOP está distante, vamos fazer com calma, com tranquilidade, mas vamos executar a mando da Justiça. Muito bem. E atenção, os microempreendedores individuais têm até o dia 31 deste mês para fazer a declaração de forma gratuita da própria movimentação financeira ao fisco. Veja a reportagem. A categoria dos microempreendedores individuais contempla mais de 470 atividades profissionais. Um grande avanço que colocou milhares de trabalhadores no mercado formal de trabalho. Em todo o estado, cerca de 15 mil pessoas trabalham nessa área. Somente na capital, Rio Branco, 8 mil pessoas têm ligações com o Sebrae,
por meio da divisão do microempreendedorismo, diz Maiara Gonçalves. Mas ser um participante desses benefícios tão importantes requer algumas poucas obrigações, como o pagamento de uma taxa mensal que não ultrapassa R$ 50, mas que garante INSS em caso de doença, o pagamento do ICMS e de sobra o ISS, todos pagos conjuntamente por um único valor e em uma única taxa. O outro compromisso é com a Receita Federal. Trata-se da declaração anual dos rendimentos, que pode ser realizada de forma gratuita até o dia 31 de maio. Nós estamos com uma campanha desde meados de janeiro, chamando esses meses para que venham prestar contas com a Receita, até 31 de maio. Nós temos vários pontos de atendimento no Alto Acre, para a Cileia, lá no Churuá, para o Centro Sul. Nós temos um ponto de atendimento na OC e temos um ponto de atendimento na nossa sede. Todos esses pontos de atendimento estão prontos para receber um microempreendedor individual para prestação de contas. Nós facilitamos essa prestação de contas com esse tipo de formulários que nós entregamos para ele venha fazer o seu controle mensal. E quando chegar nessa época, ele apresentar num desses pontos de atendimento ou até mesmo pelo site e fazer essa junção de tudo que ele recebeu de receitas no ano de 2015 para a prestação de contas com a Receita Federal. O empreendedor individual é aquele trabalhador que, por conta própria, fatura até R$ 60 mil por ano e não participa de outra empresa como sócio ou titular, mas pode ter pelo menos um empregado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Só que a grande preocupação do Sebrae é com a inadimplência, que hoje chega à casa dos 64%. Ou seja, toda essa gente está fora do mercado formal. O Sebrae trabalha de forma diferenciada e este é o motivo da sua existência. Agora, quando o empreendedor, de forma radical, parte para a informalidade e deixa de lado todas as suas obrigações, isso é muito ruim, pois essas despesas, digamos assim, transformam-se em uma verdadeira bola de neve. E como eu falei no início da reportagem sobre obrigações, quem deve tem o dever de pagar. Sua empresa fica irregular, ele não consegue acessar o crédito com nenhuma instituição financeira, ele fica com seu CNPJ irregular porque seus tais, seus impostos estão inadimplentes e ele não presta conta das suas obrigações, que são obrigações mensais e anuais. Então ele fica totalmente irregular, seu CNPJ. 6 horas mais 47 minutos. Entidades não governamentais, em parceria com o governo do estado, irão realizar aqui em Rio Branco uma feira de jardinagem. J. Guimarães. Esse cenário atrativo do Horto Florestal aqui em Rio Branco vai ser cenário de uma exposição ou uma feira, de jardinagem que está sendo organizada por uma instituição não governamental com auxílio do governo do estado. Eu vou conversar com o presidente da Unisol. Primeiro, Omar, o que é Unisol? A Unisol é a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil. É uma instituição que discute a economia solidária no Brasil. E no estado, aqui nós estamos trabalhando com 11 segmentos dentro da economia solidária. Que a Unisol vem trabalhando, potencializando a economia solidária no estado e fazendo com que essa política afirmativa, já consolidada no nosso município, no nosso estado, venha se potencializar. E a Unisol é uma instituição de articulação dos empreendimentos, das cooperativas e associações. O que vai acontecer aqui e quando? Aqui nós estamos realizando a primeira edição da Ecoflores, um evento onde nós vamos estar vendendo produtos de flores e plantas medicinais aqui do nosso município. E aqui vai ter outros segmentos também da economia solidária. É um espaço muito agradável, como nós já realizamos aqui a terceira edição da Panamazônica. É um ambiente que sempre tem abraçado a economia solidária no sentido de potencializar esse momento tão rico. Então, assim, eu vejo que esse momento agora da Ecoflores, onde está toda a jardinagem do município voltado para a comercialização e do Estado também, com o apoio da Secretaria de Estado de Pequeno Negócio e outros parceiros que nós temos.
Bem, o evento tem apoio do governo do estado, através da Secretaria de Pequenos Negócios. Secretário, é um ponto forte que o governo escolhe para investir? Exatamente, é uma cadeia de pequenos negócios que tem sido prioridade para nós, né, do governo do estado, através da Secretaria de Pequenos Negócios. O governador Tião Viana tem nos orientado a estabelecer metas e de fortalecimento, né, e de incentivo a esses pequenos negócios, como é, por exemplo, a jardinagem. O Ecoflores é uma feira é uma iniciativa da Unisol e que se juntam agora governo do estado através da Secretaria de Pequenos Negócios e Prefeitura e outras instituições para que nós possamos fortalecer essa cadeia no nosso estado. São mais de 50 empreendimentos que estarão comercializando aqui plantas medicinais e plantas ornamentais que são produzidas na nossa região. Então é importante dizer, esse é um trabalho conjunto de várias instituições que foi iniciada pela Unisol para o fortalecimento e para a geração de trabalho e renda para essas famílias, que vivem, muitas delas, da jardinagem em nosso estado. São 6h mais 50. Você que acompanha o Bom Dia Rio Branco nesta terça-feira, eu quero desde já agradecer sua audiência, sua companhia. E lembrando que ainda temos muitas outras notícias para você que está em casa ou você que está no trabalho, em qualquer parte de Rio Branco ou dos municípios vizinhos, acompanhando o nosso programa. E eu recebo aqui nos estúdios o Nelson da Autoescola Vitória. Nelson, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Hoje são 24, a promoção vai até 31 de maio, não é isso? Bom dia, Tião. Bom dia a você que assiste a TV Rio Branco. A promoção, sim, vai até 31 de maio. E nós estamos aqui para recomendar a você, lembrar você que está aí com seu projeto em andamento. É o projeto, tirar a sua carteira de habilitação. A recomendação nesta semana é: não feche negócio de habilitação enquanto você não fizer uma visita à Autoescola Vitória. Faça suas pesquisas, mas antes de fechar negócio, procure a Autoescola Vitória. Nós estamos com uma promoção imperdível. Os preços são realmente de dar comentário. Então, procure a gente antes de fechar negócio. Conheça a nossa estrutura, conheça o nosso atendimento. Você que ainda não conhece. E você que já é um parceiro nosso, você que já é nosso cliente, é o momento de você habilitar mais um na sua família. A Autoescola Vitória, ela está ali na Rua Minas Gerais, 815, aqui no Preventório. Faz 16 anos que nós trabalhamos nesse mesmo endereço, servindo bem e tendo, assim, experiências extraordinárias. Essa semana, Tião, eu atendi uma senhora na sala de aula e eu perguntava ali para os clientes por que eles escolheram a Autoescola Vitória. E uma cliente disse, uma senhora já, creio que de uns 60 anos, está lá fazendo carteira de habilitação, e ela disse: seu Nelson, 8 pessoas da minha família já fez carteira aqui, e eu sou a 9ª pessoa agora fazendo carteira aqui. Então, por isso eu estou aqui. O pessoal já conhece o trabalho, já conhece o serviço, e além de ter um trabalho excelente, além de ter uma estrutura excelente para atender você, nós temos agora também preços excelentes. Daí a recomendação: não feche negócio de habilitação sem antes fazer uma visita à Autoescola Vitória. Você é o nosso convidado. A promoção acaba essa semana, não perca essa oportunidade. É tempo de você tirar sua carteira, é tempo de você mudar sua categoria, é tempo de você ser abençoado, é tempo de você realizar seu projeto. E a Autoescola Vitória se coloca à sua disposição para entrar com você nesse projeto e realizar com você o seu sonho. Sejam bem-vindos à Autoescola Vitória. Eu estarei indo para lá agora fazer um cafezinho para tomar com você, que está saindo de casa e vai dar uma paradinha para conferir. Nelson, obrigado pela sua vinda aqui. Mais detalhes a gente acompanha agora. Mês das Mães, Autoescola Vitória. Ganhe R$300 de desconto na sua habilitação. A maior e melhor autoescola da cidade traz no Mês das Mães uma promoção para deixar ela muito mais feliz. Um super desconto de R$300 na sua habilitação. Aproveite, essa é a melhor oportunidade para adquirir sua habilitação. Mês das Mães, Autoescola Vitória. Rua Minas Gerais, 815, Preventório. Fone 3223-5602. Uma empresa do Grupo Vitória. Aí são 6h mais 54.
Nós vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver que a polícia recupera carga de óleo de cozinha que foi furtada semana passada. É logo após o intervalo aqui no Bom Dia Rio Branco.